Paz do Senhor, irmãos. Cumprimenta aí uns 10 pessoas bonitas perto de você. Eu falei só os bonitos, irmão. Aleluia. Cumprimenta os bonitos aí, querida. Aleluia. Irmãos, realmente, deixa eu vender meu peixe aqui. O Felipe é um menino que eu encontrei numa casa de suco. Eu estava pregando em Trindade, na MCM. Ele tinha uma casa de suco, uma cabana que vendia suco, cupuaçu, açaí. E eu sentei ali e pedi um suco. E ele disse: ô pastor, Deus tem uma obra na minha vida. E assim, ele fala muito. Ele fala demais. E aí eu disse: ah, que legal, vai um dia lá em Santa Catarina. Isso foi em 2005. E aí 2006 tocou meu telefone. Ô pastor, o Felipe lembra de mim? Eu digo: lembro, estou indo aí. Eu digo: ai meu Deus. E ele foi lá, ficou na minha casa. E ele fala muito. Ele coordena o nosso trabalho na África hoje, em Morumbala, na África, em Moçambique. Ele é um missionário nato. Às vezes eu tenho que pegar nos braços dele: Felipe, cala a boca, chega, para. Porque ele é um ativador, irmão. Esse menino, ele é muito precioso. Ele faz música na hora. Eu choro ouvindo os rap dele. Ele fez uma música na reeleição da presidenta que me fez chorar. Ele falava, e o refrão da música dizia assim: eu ouvi dizer que o gigante acordou, que o sol bateu na sua janela, mas ele não levantou, e foi dormir de novo. A música é maravilhosa. Eu de vez em quando ponho ela para me ouvir e choro ouvindo rap. Você já chorou ouvindo rap, irmão? O Felipe tem essa condição. Ele é muito... Semana passada eu estava numa conferência que ele organiza ali no Paraná. Ele já foi pastor dos nossos adolescentes, lá da igreja sede. É um menino muito precioso, tem um casamento muito abençoado. E é um menino, ele me liga, ele manda zap para mim de 10 minutos. Porque ele tem uma ideia a cada 10 minutos. E no Natal, nós fazemos no Natal, nós fizemos uma ceia na praça. A ceia de Natal nós passamos na praça com os moradores de rua. No dia 24 para o dia 25, nós levamos a nossa família, os pastores vão tudo para a rua com a família. Ensinar para os filhos, né? O legado, deixar um legado para os filhos. E esse ano a gente foi até abençoado com um irmão que ofertou para a gente fazer a ceia. Nós vamos fazer a ceia na praça no dia 24, e ele que organiza tudo, ele vai atrás de tudo. Ele entra em prefeitura, ele arruma briga com todo mundo. Ele sai de lá com o manifesto na mão, ele vai em Câmara de Vereadores, ele é chato. Mas Deus usa ele demais. E ele não pode saber disso, senão ele vai ficar mais chato ainda. Eu brinco com ele. Olha, se você é pastor de uma igreja, tem um grupo de evangelismo lá, irmão, esse menino, é muito louco a forma que Deus usa ele na rua. Ele tem um trabalho de rua assim, muito violento, muito violento. Hoje mesmo ele já inventou: pastor, dia 17 de dezembro vamos fazer um evento assim. Eu disse: não, Felipe, não vamos. Pastor, e dia 18? Eu disse: não, Felipe, não vamos. Eu estou tentando parar algumas coisas, porque ele a cada 10 minutos ele tem uma ideia nova. E não tem só ideia, ele faz. Ele põe a mão e faz. Ele faz sem dinheiro. Ele chegou na minha casa com uma mala na mão, ele e a esposa. Eu digo: meu Deus, onde é que eu vou botar esse povo, Jesus? E a gente alugou uma casa para ele. E aí ele entrou no ministério, ele pastoreou. Chegou uma hora que eu disse assim, chamei ele e disse: Felipe, eu estou te demitindo. Ele disse: como? Eu disse: você tem um ministério, eu não posso segurar mais você aqui dentro da igreja. Deus me falou que eu tenho que te liberar. E Deus me falou ainda para dar um salário para vocês por 6 meses. Até você, irmão,
Esse menino, ele faz uma conferência toda semana em algum lugar, é um ativador. É assim, ó, é um menino muito precioso. Você vai ser muito abençoado. Esse menino, ele é um intelectual, é uma coisa sobrenatural, criado na rua, irmão. Menino criado na rua, nas esquinas. A capacidade intelectual desse menino é muito violenta. Eu sei o que eu estou dizendo para você, eu sou pastor dele. Sou pastor dele. Ele é muito violento no que ele faz. Ele é uma bitoneira. Vai jogando coisa dentro e vai dando tudo certo. Amém? Então, venha mesmo, vai ser muito abençoado. Sexta e sábado. Já cumprimentou os bonitos? Aleluia, um prazer estar aqui com os irmãos. Eu estou com uma palavra no meu coração. Domingo passado Deus me deu uma palavra lá. Sabe aquele dia que você senta assim na cadeira e Deus, você está com tudo pronto para falar e Deus diz, não é isso que você vai falar hoje. Abra a Bíblia lá em tal lugar. Aí você fica naquela, assim, eu já falei isso, eu já estou com tudo garantido aqui, não é? E aí Deus diz, não, mas agora eu queria que você falasse sobre isso. E você vai abrir um texto que você não anotou nada, que você não marcou nada, e você fica pensando, o que é que eu vou fazer da minha vida? Deus tem a mania de atrapalhar o culto da gente, às vezes. Mas Ele pode, porque o culto é dele, né? Então, não é verdade? O culto é dele. Então eu louvo a Deus por isso, irmãos. E quando o pastor Djalma pegou o microfone hoje e falou das coisas novas, é exatamente isso. Nós estamos entendendo que Deus está fazendo algumas coisas, não que Ele nunca fez, mas que parece que agora a gente está entendendo. Parece que ficou mais claro. Eu não sei quanto a você, mas eu estou com uma alegria na minha felicidade. Eu estou com muita alegria na minha felicidade. Eu estou com muita alegria pela igreja. Assim, ó, eu passei 10 anos da minha vida andando no Brasil com a marreta na mão, derrubando coluna e derrubando parede, indo para casa carregando uma fama de rebelde, carregando uma fama de destruidor, demolidor. Mas de uns 2 anos para cá eu tenho visto assim que a igreja está entrando num lugar, irmão. Ninguém quer mais mesmice, ninguém mais quer culto na alma, aleluia. Ninguém quer mais água com açúcar, aleluia. A gente quer água pura, não quer só água limpa, quer água pura. Nem toda água que está limpa está pura, amém? Eu tenho visto assim, há uma esperança na igreja. Você conversa com os pastores, está todo mundo animado. O cara sem dinheiro, passando luta, mas está animado. Eu não sei quanto a você, eu estou com muita alegria na minha felicidade nesses dias, irmão. Aleluia, criei ânimo de novo. Eu não sei quantas vezes eu entrei num avião, num ônibus, num carro, voltei para casa xingando e dizendo, eu não vou mais pregar, eu não vou mais sair, eu não vou mais fazer conferência. Eu já cansei de pregar. E assim, ó, o pastor diz, por isso que eu compro a minha passagem hoje, porque eu já cansei de pregar e não ganhar oferta, porque eu pregava e ninguém gostava. Eu disse, para garantir eu vou comprar minha passagem. Cansei de pregar e ficar no hotel, e nem meu hotel pagarem, porque não gostaram do que eu disse. Você paga, né? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus por isso. Quantas vezes eu embarquei, quantas vezes eu liguei para a igreja em Itajaí e disse assim, ó, dá um número do cartão da igreja aí para mim, eu preciso comprar uma passagem para me voltar. Mas não pagaram, não vieram nem pagar o hotel, eu tive que pagar. Por quê? Porque não gostaram do que eu falei. E aí você fica pensando, está todo mundo certo e você está errado. Mas vai passando o tempo, irmão, você vai vendo os encaixes de Deus, as coisas que Deus vai fazendo. Parece que Deus converteu tudo para esse tempo, convergiu tudo para esse tempo. Meu Deus, está um ânimo. Eu estou assim muito animado. Pessoas hoje ligam para a gente. Eu estava no avião agora, ligou uma pessoa, pastor, dá um número da conta, quer dar uma oferta para você. Eu digo, Jesus, por que você não fez isso há 10 anos atrás? Há 10 anos atrás que a gente estava naquela luta. E o Senhor diz, não filho, há um tempo para todas as coisas. Eu não posso dar nada sem preparar você para ter isso primeiro. Aleluia, amém. E quando o pastor Djalma começou a falar hoje, assim, ó, está chegando um tempo novo, eu sinto. Isso parece jargão de pregador, irmão, mas não é. Está mesmo, está se formando uma nuvem no céu sobre a igreja brasileira. Está se formando uma nuvem de esperança, de glória. Por muito tempo, né, a gente ia para a igreja, avivamento, e chega de picos de avivamento. Chega de avivar no domingo e está jogado na cama na segunda, decepcionado com a igreja de novo.
Chega de picos de avivamento. Nós precisamos entrar num lugar avivado no Senhor. Isso não tem a ver com felicidade, tem a ver com entendimento de propósito. Aleluia, amém, irmãos? Então eu estou sentindo isso. Faz dias que eu estou sentindo isso. Animado, estou animado. Eu tenho dito para os irmãos: irmãos, a nossa tristeza denuncia a nossa falta de entendimento. A nossa tristeza denuncia a nossa falta de entendimento pelo propósito. Porque quando não entendemos o propósito, nós frustramos. É como aqueles 2 homens do caminho de Emaús. Por não entender o propósito, voltaram para casa frustrados, estavam saindo do propósito. Jesus vai ter que ir atrás deles, entra no meio, abre as escrituras, discorre nas escrituras e diz: gente, seus nécios de coração, vocês não entenderam que era necessário que o Filho do Homem padecesse para depois entrar na sua glória? E Jesus, quando parte o pão, abre-se os olhos dos 2. Então os 2 saem da frustração e voltam para Jerusalém. Deus está fazendo isso, hein? Ele está partindo o pão no nosso meio e está abrindo os nossos olhos. Aleluia, louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo em Josué, capítulo de número 3. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Josué capítulo 3 diz assim: levantou-se Josué de madrugada e partiram de Sitim e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes de atravessar o rio. E pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas levam, parti vós também do vosso lugar e segui-a. Haja contudo distância entre vós e ela cerca de 2.000 côvados, ou seja, 900 metros, quase 1 quilômetro. Não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pela qual haveis de ir, porque por este caminho nunca passastes antes. Por este caminho nunca passastes antes. O que o Senhor está fazendo nesses dias, ninguém ainda viu. Não vai ser parecido com nada que a igreja já experimentou. Aleluia! Isso não tem a ver com denominação, tem a ver com o corpo de Cristo. O que Deus está fazendo nesses dias é um caminho novo, nunca viste ele. Então quebre todos os paradigmas, quebre toda a visualização natural. Deve ser assim, não deve. Amém? Eita, coisa boa. Deus é impressionante. Versículo 5: disse Josué também ao povo: santificai-vos hoje, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Não, o recado é: tá vendo? Tá, é seu, ok? Ok, agora como é que vai me pegar? É assim que vai pegar. Tá vendo? Tá, então te separa, te prepara, porque para aquilo que está vindo você precisa estar preparado para ele. E é esse encargo que eu quero ter nessa noite, de conversar com os irmãos sobre isso. Então cutuca a pessoa que está do seu lado e diga assim: ó, se você tem juízo, é melhor você ir embora agora, que dá tempo. Diga: se você quer ficar nessa mesmice aí, então fica aí, mas se não, se você tem juízo, é melhor ir embora, porque Deus vai te pegar por dentro aqui hoje, amém, irmãos? Nesses dias o Senhor está organizando o nosso interior. Ele está sincronizando a nossa mente com o nosso espírito. Está sincronizando no nosso interior. Tá, aquilo que é corporativo com aquilo que é contemplativo.
O Senhor está nos organizando entre fazer e ver, ver e fazer, entre fé e obra, entre visão e ação. O Senhor está nos organizando. Eu estou muito animado com isso, porque em setembro Deus começou a nos dar uma palavra sobre isso ao nosso ministério. Então a gente entrou, foi para dentro. Entrar é para dentro, né? A gente foi para dentro e começamos a trabalhar. E aí não dava nada certo, por quê? Porque não adianta trabalhar sem ver. A gente precisa ver primeiro. Amém? Lembra quando o Senhor curou aquele homem em Lucas, se não me engano, Marcos? O Lucas está na Bíblia. Capítulo 8, que ele curou o cego. Lembra? Que ele cuspiu no olho do cego e pergunta: o que é que você está vendo? Ele disse: eu estou vendo as pessoas como árvores. Não está legal. Então o Senhor disse: não adianta você querer fazer uma coisa se você não está enxergando ela ainda. Nesses dias você não pode atuar sem ver. Agora, o que você está vendo? Ele disse: eu estou vendo as pessoas como árvores. Jesus disse: não, peraí. Orou com ele de novo. E agora? Ele disse: agora estou vendo legal. Quando o Senhor chama Jeremias, a pergunta para Jeremias era: o que tu vês, Jeremias? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeiro. O Senhor disse: o que? Viste? Bem. Você viu bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Se você não vê, você não vai entender o que está acontecendo. E se você não entender o que está acontecendo, você pode se frustrar. E as circunstâncias podem te roubar daquilo que Deus está fazendo. Por causa das guerras exteriores, nós não entendemos o propósito interior daquilo que Deus está fazendo conosco. E muitos irmãos estão falando o que sabem, não o que Deus está dizendo. Amém? É muito fácil falar o que eu sei, porque eu já estudei para isso. O difícil é falar o que Deus está dizendo, porque soa como o novo. E às vezes eu tenho medo do novo, porque o novo me assusta. Cada vez que eu tenho que tomar uma nova direção, uma nova atitude, assusta um pouco a gente. Porque o novo, você não tem visão clara sobre ele. Então esses dias não é fazer o que eu sei, não é ir aonde eu quero ir, é fazer o que o Pai está fazendo, é ir aonde o Senhor está dizendo para ir. Amém? Então nesses dias nós não podemos deixar o nosso conforto se tornar um desperdício para aquilo que o Senhor está fazendo. Então tem coisas, 5 palavrinhas que o Senhor me falou, 5 palavrinhas só, que o Senhor está falando nesses dias, falando do meu coração, e eu quero compartilhar com os irmãos. Vou jogar na mesa aqui, os irmãos julguem se isso cabe para nós no Brasil. Se não, você apaga. Para mim está sendo bênção. Eu vejo que nesses dias a gente tem que cuidar com pelo menos 5 coisas que isso pode causar queda. E não estou dizendo nem queda do nosso cristianismo, mas queda é do nosso propósito. Porque às vezes a pessoa está funcionando, mas está fora do propósito. Não adianta funcionar fora do propósito, não traz satisfação, não traz gozo, não traz alegria. O cara trabalha para Deus triste, está servindo a Deus tristeza. Chega em casa de noite, como é que está? Não aguento mais. Não aguenta mais porque não está fazendo a obra de Deus, está fazendo a sua própria obra. Porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, amém? Aleluia. Nem tudo que está funcionando está dentro do propósito de Deus. Uma coisa que nós temos aprendido nesses dias, por exemplo, a palavra prótese, ela vem da palavra propósito. Prótese vem de propósito. Então muitas vezes a gente sai do propósito e coloca prótese no lugar. Tem coisas que não está funcionando em nosso meio, a gente para, arranca fora e põe uma prótese. E aí a prótese funciona. Só que ela não tem a vida da cabeça, ela não tem o sangue da cabeça correndo, as articulações não estão ligadas ao cérebro. Não é a cabeça que dá o comando para o corpo. E se não é a cabeça que dá comando para o corpo, não é corpo de Cristo. Porque corpo de Cristo tem que estar debaixo do comando da cabeça. Aleluia! Corpo de Cristo é aquilo que está ligado à cabeça. E nós estamos aqui, a nossa intenção é um culto de unidade. Agora, unidade não é unanimidade. E eu não posso tentar unir aquilo que não é do corpo. Essa hora que você diz é verdade. Porque se eu tentar unir coisas que não são do corpo em prol da unidade, é prótese. Nem todo mundo que está comigo está se movendo do jeito que eu estou me movendo. E isso é lindo, isso é maravilhoso,
Porque as nossas diferenças, elas têm que contribuir para o propósito. Aleluia! Se o que estamos fazendo, as diferenças não contribuem para o propósito, então é Babilônia que estamos construindo, não é reino de Deus. Porque as diferenças, elas têm que contribuir para o propósito. Lembra quando desceu o Pentecoste em Atos capítulo 2? Havia pelo menos ali 15 a 17 nações em Jerusalém. E a Bíblia diz que todas elas entenderam, cada uma no seu idioma. Quando Deus vem, cada uma vai entender no seu idioma a forma de se movimentar. Amém? Não tem problema nenhum, irmão. Nós temos a igreja da campanha, temos a igreja do sapatinho de fogo, temos a igreja do chu. Oh, não tem problema, mas a gente pode andar perto, pode andar junto. É respeitar as movimentações. As formas podem ser diferentes, mas a essência, o sabor não pode ser diferente. O pão pode sair redondo, pode sair quadrado, pode sair comprido. Não tem problema. A forma da forma. O problema é quando eu quero misturar alguma essência naquilo que o Senhor está botando na minha forma. Aleluia! Louvado seja Deus. Então a primeira coisa perigosa de gerar queda é acomodação, é eu me acomodar, é eu achar que o que Deus me deu tá bom. Tá bom. Ah, Deus já me deu, tô feliz da vida, isso aqui. Deus não dá para você ter, Ele dá para um propósito. E se Deus está te dando e você não está correspondendo ao propósito, você pode até perder o que tem. Alô? Esses dias eu conversava com o moço, ele disse assim: pastor, logo logo eu vou chegar onde você está. Eu digo: quando você chegar onde eu estou, você não vai me achar, porque eu não vou estar mais ali. Por quê? Porque eu já vou crescer, amigão. Eu não vou ficar ali parado esperando as coisas acontecer. Eu fui chamado para fazer as coisas acontecer, debaixo de uma graça de Deus. Eu não vou ficar parado. Não, mas aqui tá bom, tá sossegado. Não. Deus encheu minha aljava de flecha. Sabe aquele rei do capítulo 13 de 2 Reis, Jeoás, que procurou Eliseu? A Bíblia diz que Eliseu estava doente com a morte, com a doença que iria morrer. Como é que o rei chegou? O rei chegou e disse o quê? Pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele fez a mesma coisa que Eliseu fez com Elias, quando Elias estava para ser arrebatado, lembra? Quando Elias foi arrebatado no capítulo 2 de 2 Reis, que Elias foi arrebatado, Eliseu disse: pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Agora Eliseu está para morrer. O rei disse: eu vou usar a mesma frase. Pai, meu pai. Não adianta fazer a reza se não fizer o processo. Não adianta. Só a rezinha não adianta. O rei chegou e disse: pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Eliseu olhou para ele e disse: pega o arco, pega as flechas, atira a flecha no chão. No chão? Flecha no chão não tem sentido. Mas é isso mesmo que Deus vai mandar você fazer, coisas que não tem sentido. Se prepare para fazer coisas que não tem sentido. Você já percebeu que quando você deixou de ser doido, as coisas pararam de acontecer? Você está muito racional. Você quer doutrinar Deus. Ele pegou a flecha e deu 3 flechadas no chão. Eliseu disse: perdeu. 5 a 6 vezes devia ter atirado. Eliseu disse o quê? Você sabe a reza, mas não fez o propósito. Lembra quando Eliseu foi seguir Elias? Elias disse o quê? Fica-te aqui que eu vou a Gilgal. Ele disse: eu vou contigo. Fica-te aqui que eu vou a Betel. Eu vou contigo. Fica-te aqui que eu vou. Eu vou contigo, eu vou contigo, eu vou contigo. Eu não te largo. O rei chegou lá e falou a mesma rezinha: pai, meu pai. Eliseu disse: pega a flecha. Vamos ver até quando você resiste estar fazendo coisas sem propósito, para achar o teu lugar no propósito. Vamos ver até onde você entende que você está fazendo o que eu estou mandando. Mas não faz sentido para você. Para mim faz, diz o Senhor.
vão ver até onde a tua fé. Mas eu vivo pela fé. Eu estou vivendo pela fé. A fé não é para deixar a gente burro, irmão. Hebreus capítulo 11, versículo 3, a Bíblia diz que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados, que o visível se fez pelo invisível. Ou seja, pela fé eu entendo. A fé não compete com o entendimento. A fé gera entendimento. O problema é que você quer entender primeiro para depois entrar. Paulo disse aos Filipenses, meu Deus, entrou lá dentro, irmão. Aleluia. Eu gosto disso. Aleluia. Ó. Paulo disse aos Filipenses capítulo 3, versículo 12 em diante, Paulo disse: eu oro para que vocês, junto com todos os santos, compreendam qual a altura, a profundidade, o comprimento e a largura do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo? Você não consegue entender isso sozinho, tem que ser com todos os santos. Porque senão um vai andar no comprimento, outro vai andar na largura, outro vai andar na altura, outro vai andar na profundidade. E se vocês, todos os santos juntos, vocês vão entender as minhas dimensões. E não importa se você anda na altura, você não vai criticar quem anda na profundidade. Se você anda na largura, você não vai criticar quem anda no comprimento. Porque com todos os santos você precisa o quê? Compreender. Agora, compreender é muito pior do que entender. Porque entender você tem clareza. Compreender é você se comprometer sem entender. É você dizer, eu quero, mas não sei como é que vai ser, mas eu vou. Compreender é você entrar sem entender o que está acontecendo. Mas você está tão comprometido que o que eu faço agora tu não entendes, mas tu entenderás depois. Aleluia! Faz isso bonitinho. Glória a Deus! Você está aplaudindo a palavra, não é a mim. Às vezes nem eu entendo o que eu estou dizendo. Mas o que eu falo agora eu não entendo, mas eu tenho certeza que eu vou entender depois. Porque pela fé eu entendo que os mundos foram criados, que o visível se fez pelo invisível. Então o que eu não vejo é mais real do que aquilo que eu estou vendo. E esta leve e momentânea tribulação que eu estou vendo não está para se comparar com o eterno peso de glória acima de toda comparação. Aleluia! Glória a Jesus! Esse é o nosso problema. A gente quer confiar primeiro para depois entrar. Acomodação. Não se acomode na sua intelectualidade. Cede. A minha oração é que o Espírito Santo cede os seus sentidos. Os judeus pedem sinal. Os gregos, eles querem sabedoria. Quando os gregos foram procurar Jesus no capítulo 12 de João, versículo 20 ao 24, André chegou e disse: ó, tem uns gregos aí querendo te ver. Jesus disse: uau, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Por que os gregos foram visitar Jesus? Porque eles eram um berço da sabedoria. E agora apareceu um galileu falando coisas inefáveis, coisas sobrenaturais. E os gregos foram lá. E eles disseram, André disse: ó, tem uns gregos aí querendo te ver. Aí Jesus olha para eles e diz: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Vai lá e diz para eles que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto.
Sabe o que Jesus estava dizendo? Eles vieram aqui discutir comigo, mas disse para eles morrer primeiro, para entender o que eu estou dizendo. Eles não estão entendendo nada. Eles não vão entender o que eu estou dizendo. Eles estão vivos demais. Ah, meu Deus! Eu vou voar aqui hoje, cara. Um dia perguntaram para Jesus em Mateus 13, está na Bíblia. Perguntaram para Jesus assim: com que autoridade você faz isso? Quem te deu essa autoridade? Jesus disse: eu vou fazer uma pergunta, se vocês responderem eu também digo com que autoridade eu faço. Jesus disse: o batismo de João, o que vocês acham? É do céu ou da terra? Aí um olhou para o outro e disse: é o de João? Não sabemos. Jesus disse: então eu também não digo com que autoridade eu estou fazendo. Jesus está dizendo o seguinte: se vocês não entendem nem as coisas da terra, como é que vocês querem entender as coisas do céu? Se vocês não entendem o tempo, o modo que está sendo feito, como é que você vai entender o tempo? Há um tempo e um modo para todas as coisas, filhinha. Se vocês não entendem, não adianta. Então, querido, a acomodação é terrível. Outra coisa que nos mata e nos faz sair do propósito: justificação. O cara tem sempre uma desculpa para a sua falta de fé, sempre uma desculpa para a sua falta de interesse. Irmão, e quem é bom de justificativa é ruim de arrependimento. O cara que é bom na discussão, ele é ruim de arrependimento. Essa era a diferença de Saul e Davi. Natan olhou e disse: tu pecaste. Ele se jogou no chão, gritou e disse: ah, meu Deus, vou morrer. Natan disse: não vai morrer, descansa. Saul não. Saul dizia: não, eu fiz isso por causa daquilo. Não, eu não pequei, eu fiz isso porque eu quero adorar o Senhor. Não seja bom de justificativa, querido. Seja bom de arrependimento. Amém? Amém? Outra coisa que te rouba do propósito é o conformismo, que é diferente da acomodação. O conformismo é você se conformar com o que já sabe. Chega, irmão. Eu me lembro quando eu comecei a pregar, eles me chamavam, aquele tempo que não pagava passagem, dada. Naquele tempo, aí botavam um cartaz assim na frente da igreja, uma faixa: Luiz Hermínio, ex-viciado, ex-não sei o que, ex-traficante, ex-bandido. Eu chegava nas igrejas de Jesus, eu não quero mais ser conhecido pelo que eu fui, eu quero ser conhecido por aquilo que eu estou sendo no Senhor. Aí o Senhor começou a me dar uma palavra sobre isso. Usou até a vida do Djalma, a vida do Subirá, do Jamal. Um dia lá em Porto Alegre, nós quase brigamos, né? Lembra? E aí a gente é muito amigo, né? E eu gosto do confronto, irmão. Eu sou o cara do confronto. Quem me confronta me ajuda a pensar. Amém? Não afronta, confronta. Quem me afronta quer me expor, não quer me ajudar. Quem me faz pensar, quem me afronta quer me envergonhar. Agora quem me confronta não, quem me confronta porque me ama. Amém? E aí Deus começou a me falar sobre isso, sobre o conformismo. Mas não vou passar a vida inteira mostrando marca de tiro para os outros, marca de facada. Aqui eu levei uma facada, aqui eu levei um tiro, aqui não sei. Chega, não mostra mais o que o diabo fez com você. Mas é testemunho para os que estão começando. Irmão, escuta. Não mostra mais o que o diabo fez com você, mostra o que Deus está fazendo com você. Mostra a capacidade que você tem de entrar em Deus, de entender que você já era para estar morto mesmo, já era para ter destruído sua vida, seu casamento, sua família, já era para estar tudo no lixo, e você está aí firme no Senhor, por causa do propósito, por não se conformar com este século, mas transformar pela renovação do vosso entendimento. Amém? Um bom cristão, irmão, ele tem a Bíblia na mão e um jornal na outra.
Ele está se informando do que o mundo precisa de oração. Ele está buscando focos de oração. Ele está buscando focos de intercessão. Ele está aqui com a Bíblia na mão, buscando as coisas do céu e dizendo aqui, vamos ver onde é que eu vou ativar essas coisas. Assim eram os cristãos, os primeiros cristãos. Quando todo mundo saía da Europa, sai da Europa por causa da praga. Os cristãos entravam no meio da praga. Paulo era assim. Eles entravam, não entra aí que você vai morrer. Ele dizia, é aqui mesmo, aleluia. Por quê? Porque ele sabia que lá ele era útil. Nós queremos um cristianismo sem sofrimento, privados. A gente quer se privar do sofrimento, da dor, da necessidade. Nós pregamos isso, ensinamos que as pessoas não podem sofrer, não podem ter necessidade, não podem ter dor. Como? Que se Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Um povo sem sofrimento é um povo que não se frustra. E um povo que não se frustra é um povo fraco. Amém? Mas eu vou me frustrar muito. Vai se frustrar muito, vai se decepcionar muito. E vai criando músculos espirituais, cicatrizes, amém? Um povo que não se frustra, irmão, é um povo fraco na fé. É um povo que está isento de enfermidade, está isento de necessidade. Nada não é. Deus não vai colocar você numa redoma de vidro, não, filhinho. Amém? Nós fomos para a guerra, é guerra. Amém? Nós estamos numa guerra. Aleluia. Quando eu vou para a igreja, eu não vou para melhorar de vida, não. Eu vou para descobrir quem eu sou. Porque se eu não sou feliz sendo quem eu sou, não adianta eu melhorar de vida. Você é um frustrado a mais. Porque a nossa concepção de felicidade é mudança de vida. Deus não me deu uma vida nova. Ele não pegou um Luiz Hermínio e matou e deu outro Luiz Hermínio. Não, Ele me deu a vida dele. E se eu não sou feliz vivendo a vida dele, então isso não é cristianismo. Jesus me deu a vida dele, amém? Ele não fez um novo Luiz. Eu entrei nele e virei um novo homem. Ele entrou em mim e eu virei um novo homem. Aleluia, aleluia. Não é que nem um carro que chega final do ano, eu vou lá e troco, pego um mais novo. Não. Eu não virei um homem novo, eu virei a nova natureza. Nova natureza por quê? Porque eu vou viver eternamente. E só quem pode viver eternamente, quem vive no Senhor. Então não se conforma com o que você já sabe. Mergulhe mais fundo, até faltar ar. Outra coisa que nos derruba é a frustração. Essa frustração sem propósito. Não dessa frustração que eu estou falando. Está toda a vida frustrado porque pensou que ia enriquecer e não enriqueceu. Pensou que ia ficar famoso e não ficou. Pensou que ia ser uma coisa e não foi. Porque às vezes nós estamos lutando contra a vontade de Deus. Queremos ser uma coisa que Deus não quer. E ainda bem, porque você não vai ser feliz fazendo isso que você quer. Você vai ser feliz fazendo o que Deus te chamou para fazer. Aleluia, você vai ser feliz, irmão, sendo em Alphaville ou em Alfavela. Você vai ser feliz fazendo o que Deus te chamou para fazer. Amém? E por último, incredulidade. Irmão, a gente tem lidado com um crente incrédulo. Crente, como disse o pastor Djalma aqui, é terrível você viver num lugar sem dons, que tudo tem que analisar para ver se é de Deus mesmo. A gente sai de um extremo e vai para o outro. Irmão, os extremos são iguais. O Polo Norte e o Polo Sul são iguais. Então eu saí do extremo. Teve uma época que a gente fazia caía todo mundo na unção. É ou não é? Aí pronto, agora cair na unção agora é do diabo. Agora cair na unção é do diabo. Tem gente que está segurando. Esses dias alguém me falou, disse, pastor, cair na unção não é do diabo? Eu digo, não, querido. Não, porque eu disse, quanto tempo você é crente? Ele disse, faz 5 anos. Eu digo, de 5 anos para cá, virou do diabo, Mas antes era de Deus. Porque a gente sai do extremo e vai para o outro. Amém? As pessoas estão confusas, porque elas querem saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Quais manifestações Deus aprova e quais a Deus não aprova. Nós temos que entender que as manifestações elas mudam com o tempo, irmão. Agora poucas pessoas caem na unção. Deus está derrubando a gente por dentro agora.
Deus está quebrando os conceitos, resgatando os princípios, restaurando os valores. Deus está organizando o nosso interior. Agora você pode cair na unção hoje, amém? Fica tranquilo, não vai estar endemoniado não. Mas pastor, se cair para frente não é demônio, se cair para trás é Deus. Há uma dúvida na igreja. Não, estou falando sério, as pessoas estão em confusão. Gente que está 15, 20 anos na igreja está em confusão. O que é de Deus e o que não é de Deus. Irmão, vida cristã não tem a ver com o que cultuamos, tem a ver com como vivemos. Como vivemos vai determinar quem estamos servindo. Amém? Não é só cultuar a Deus e servir ao diabo. Vida cristã tem a ver com como vivemos, vai determinar quem estamos cultuando. Amém? Deixa eu falar de Josué capítulo 3. Eu sei falar disso aqui. Quando eles chegaram na terra, no Jordão, eles olharam e viram a terra, é deles. Pronto. Chegamos ali, é nosso, vamos pegar. A Bíblia diz que eles descansaram antes de entrar. Está aí uma boa dica para mim e para você. É seu, não é? Não sai pegando de qualquer jeito. Não sai afobado, amém, irmãos? Você já foi naquelas festas assim? Essa semana não, faz um mês mais ou menos, eu fui num casamento, tinha uma mesa tão linda de docinho. Irmão, eu pensei que os crentes iam brigar. A mesa de docinho, todo mundo estava comendo aqui, ó, e na mesa de docinho. Daqui a pouco tocou uma trombeta e disse: pode pegar o docinho. Irmão, os idosos, as mulheres grávidas dançaram. Saiu o nego assim com um monte de docinho. Eu fiquei olhando aquilo e disse: meu Deus. Disse: é nosso, está ali. Tem para todo mundo. Sobrou docinho que a gente trouxe para casa. Mas por que a gente tem uma ânsia de chegar primeiro, de pegar primeiro? Porque a gente não tem uma cabeça corporativa de corpo, irmão. O que me beneficia então foi Deus que me deu. E Deus que me deu tem que pegar a minha bênção. Eles descansaram. Irmão, cuidado com a precipitação. Não planeja antes. Jesus vai multiplicar os pães. Ele disse: se assente de 50 em 50. Se organizem. Se organizem para receber. Irmão, quando eles saíram do Egito, você viu como eles saíram do Egito? A Bíblia diz que a massa nem tinha levedado. Eles saíram com a massa na mão e pegando uma criança aqui, puxando um animal e tal. Saíram corrido, expulsos. Eles foram enxotados do Egito. Do Egito é assim que você tem que sair, correndo. Mas para pegar o que é seu, não pega de qualquer jeito. Do Egito você sai correndo. Mas quando eles chegaram no Jordão, eles pararam. Descansaram 3 dias. Eu acho que Deus faz isso com a gente para matar essa ansiedade que a gente tem. É meu. O Senhor diz: espera. É seu, mas espera. Mas por que o Senhor não dá logo? Espera, descansa. Irmão, não planejar é permitir fracasso. A gente às vezes vive pela fé e a gente está tão acostumado com um futuro incerto que a gente não planeja ele, que a gente acha que está tudo certo. Você não planeja para prever o futuro, você planeja para preparar o futuro. Amém? Planejamento não está falando de previsão, porque o futuro é seu. O que tu não vê vai determinar. O que você vê é construído por aquilo que você não vê. Então pronto, o futuro está garantido. Nós temos uma frase lá no Mevando, de uma música, que a gente diz que o meu passado foi remido, o meu presente faz sentido e o meu futuro está garantido. Amém? Se eu estou dando sentido ao meu presente, é porque o meu passado foi redimido.
E se eu estou dando futuro, dando sentido ao meu presente, é que o meu futuro está garantido. Aleluia. Amém. Não foste vós que me escolheste, foi eu que escolhi a vós. Amém, irmãos? Então eles esperaram, descansaram, não chegaram e entraram, pegaram, pai, é meu, vamos pegar e pronto. Não, descansa, é seu, mas existe um tempo determinado para isso. E o pior do que não está fazendo nada é fazendo coisas fora do tempo de Deus. Porque fora do tempo de Deus, do time de Deus, você se perde, você se cansa. Às vezes, hoje de manhã, eu estava sentado na minha varanda lá, lendo um livro. Eu estava pensando, Deus, por que tem coisas que a gente tem que esperar? Ele disse, na realidade não é você que está esperando, Luiz. Eu digo, não. Ele disse, não, sou eu, estou esperando você ficar bom para pegar isso. Estou esperando você estar pronto para entrar nesse lugar. Eu digo, mas não é eu que estou esperando a tua bênção, eu estou esperando a tua vitória, a tua bênção. Ele diz, não, quem está esperando para abençoar sou eu. Porque eu já queria estar te abençoando há muito tempo. Mas se eu te desse antes, você se matava, rapaz. Luiz, quem escolhe o deserto é você. Quantos dias você quer estar aí? 40 anos ou 40 dias? Você quer ficar andando em círculo aí? Eu só posso te dar quando você está pronto. Por quê? Porque a unção, ela pode te matar. A minha glória, ela pode te matar. A fama que eu tenho para você pode te matar. Porque, Luiz, os homens, eles são provados pelos louvores que recebem. Deus, quando quer te provar, Ele não tira nada de você, Ele te dá. Então, olha, veja bem, Ele está te provando para receber. E aí quando você recebe, você pensa que a prova acabou. Deus está te provando para receber. Você recebe, você diz, uau, passei no teste. Deus diz, não, filho, o teste está só começando. Porque eu vou te dar para te provar. Porque o homem é provado pelos louvores que recebem. Amém? Deus, quando quer te provar, Ele te dá. Na realidade, quando Ele quer te abençoar, é que Ele tira. Ninguém gostou disso, eu sei que não ia gostar mesmo. Aleluia. E nós lotamos a igreja para receber a nossa bênção. E Deus está dizendo, é para isso mesmo, eu vou te dar bastante. E depois vou pegar tudo de volta. Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada. Jesus chega no barco, se vai chamar ele para o ministério, por que já não chama o rapaz na hora que ele estava sem outra opção? O cara pescou a noite inteira, não pegou nada, Djalma. Está triste ali lavando rede. Jesus entra no barco, chama o rapaz, não tem outra opção. Jesus disse, não, vai lá agora e pesca. Ele queria mais uma opção. Sabe para quê? Para quando Ele chama, você tem o que escolher. Porque Ele não quer ser a sua última opção. Ele não quer que você venha fazer alguma coisa para Ele porque você não deu certo em outro lugar. E infelizmente, as igrejas estão abarrotadas de gente que não deu certo em lugar nenhum e quer dar certo na igreja sem um tratamento adequado. Essa é a hora que você levanta a mão e dá glória a Deus. E fala que nem o Roberto Carlos diz, esse cara sou eu, Jesus. Jesus vai criando opções para a gente, depois põe a gente no meio e diz, escolhe. Deixa tudo e segue-me. Deus sempre quer que você deixe alguma coisa. Pedro não tinha nada para deixar e foi lá e encheu o barco de Pedro. E aí Pedro negou Jesus 3 vezes. Você sabe disso, não sabe? Pedro negou Jesus 3 vezes. Tu me amas? Depois Jesus foi lá e chamou ele 3 vezes. Tu me amas, Pedro? Tu me agapo? Tu me agapo, Pedro? Ele disse, Senhor, eu gosto do Senhor. Não, Pedro, tu me agapo? 3 vezes, Pedro negou, ele perguntou 3 vezes. Aí quando ele chama Pedro, deixa eu te falar uma coisa aqui, muito séria.
Jesus, quando foi no barco, de novo chama Pedro, que agora Pedro, a Bíblia diz que quando Jesus manda lançar a rede, eles pegam 153 grandes peixes. A primeira pesca não foi contabilizada, a segunda o Senhor disse, tinha 153 grandes peixes. Quando Ele te traz do mundo, Ele te traz sem fazer muitas contas. Mas agora, irmão, Deus exige um lugar de maturidade em nosso coração. Porque agora o Senhor vai contabilizar assim até o que estamos fazendo. Estou fazendo a obra de Deus, deixa a vida me levar. Estou vivendo pela fé, Deus sabe, né? Não, Deus sabe sim e está anotando tudo. Nesses dias Deus exige maturidade da sua igreja. O que nos trouxe até aqui não é suficiente para nos levar até onde Deus quer nos levar. Amém, irmãos? Amém, o Senhor está agora contabilizando as nossas obras. No começo a gente faz um monte de coisa. Quando Jesus disse, Pedro, tu me amas? Ele disse, amo, então apacenta minhas ovelhas. Jesus não estava dando uma nova chance para Pedro viver. Ele estava dando uma nova chance para Pedro morrer. Porque ele disse, você já teve condição de escolher entre a vida e a morte, entre viver para você ou morrer por mim. E você escolheu viver para você, por isso você voltou a pescar. Eu estou te dando mais uma chance para morrer. E a chance foi tão boa que quando Pedro foi morrer, ele preferiu morrer de cabeça para baixo, diz a história. E você lê lá na Bíblia, Jesus disse, falou, Pedro, quando tu era menino, outros te cingiam. Tu fazia o que tu querias, mas agora outros vão te levar onde tu não queres. Sabe o que está dizendo? Pedro, eu estou te dando uma nova chance de morrer. Nessa noite Deus não está te dando uma chance de viver, Ele está te dando uma nova chance de escolher a morte pela causa da cruz. Irmão, chega de crente frouxo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Se você não tem uma razão de morrer, você não tem razão de viver, filho. Nós temos que ser entregue à morte. Paulo disse, nós somos entregue à morte todos os dias. Em nós opera a morte, para que em vós opere vida. Só vai viver o que está perto de você se você estiver morrendo. Entenda o que eu estou falando aqui nessa noite. Pedro, ele ficou tão assustado que ele disse, Senhor, mas esse discípulo, João estava dizendo, João é muito engraçado. João diz, Pedro se referia ao discípulo que Jesus amava. Mas nenhuma vez Jesus disse que amava João mais do que os outros. Jesus nunca disse, João, eu amo você mais do que os outros. Não. João, ele se sentia, ele dizia, eu sou o discípulo que... Ele não diz, né, eu, mas ele diz, aquele discípulo que Jesus amava. É eu. Porque o cara, quando chega mais perto, ele tem noção do amor de Deus, entendeu? À medida que ele vai chegando perto, ele tem noção. João, quando se referia a ele dizia, aquele discípulo que Jesus amava. Jesus nunca disse, João, ó, eu amo mais você do que os outros. Nunca disse. Mas João se sentia mais amado, porque encostava a cabeça no peito de Jesus. Mas João não era amoroso assim. Se você ler a história, você vai ver. Um dia Jesus passou em Samaria, Lucas 9, 51, 52. Não receberam Jesus em Samaria. João disse, Senhor, queres que eu mande fogo ali, queime tudo? Eu faço uma reza braba ali, uma boa cumba, e oro ali e derrubo tudo. Jesus olhou e disse, João, vai aprender o que é misericórdia. Você não está entendendo. Um dia o João chama Tiago e diz, vamos falar com a mãe, pede para... Vamos ver se a mãe conversa com ele para eu sentar na direita e tu na esquerda. João tinha interesses pessoais. Eles foram conversar, a mãe foi conversar com Jesus. Jesus disse, não cabe a mim quem vai sentar na direita ou na esquerda. João tinha interesses pessoais. Onde é que João aprendeu a ser amoroso? Foi na cruz. Ele foi o único apóstolo que foi na cruz. Diz a história, não se sabe se é verdade, mas diz a história que João não foi o único apóstolo que não morreu martirizado. Ele morreu de morte natural.
Diz a história isso. João aprendeu sobre amor na cruz, porque ele foi o único apóstolo que viu a crucificação. Todos fugiram, todos correram, João estava lá. Foi para ele que Jesus disse: eis aí a tua mãe. Foi para a mãe que Jesus disse: eis aí o teu filho. E porque João entendeu o amor, ele escreve em 1 João capítulo 1, ele diz: aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, aquilo que os nossos olhos contemplaram, isso nós proclamamos acerca do verbo da vida. João está dizendo: eu estou falando de um amor que eu vi. Eu não só ouvi, eu vi. Aquilo que vimos e ouvimos, isto proclamamos. Quem não vê não proclama, irmão, só reclama. Se você está reclamando do cristianismo, então não é Cristo que você está seguindo, é só um cristianismo. Você tem que seguir a Cristo, não o cristianismo. Muitas vezes nós seguimos o cristianismo e perdemos Cristo de vista. Quem não contempla. Hoje eu escutei uma frase do Djalma dentro do carro e eu amei, quando ele disse: Luiz, eu estou vivendo um tempo de contemplação. Quem não contempla não proclama, só reclama. Agora você tem que contemplar aquilo que ainda não é palpável, aquilo que ainda não é visível, mas você já está vendo. Você já está vendo. O que tu vês? Isso vai determinar até onde você vai. Está vendo? Não chega e vai meter da mão e pegando tudo. Não, descansa. Acampa aí, já é seu. No tempo certo isso vai vir para você. A segunda coisa que eles fizeram, eles esperaram uma voz de comando. Esperaram os oficiais passar no meio do acampamento, Johnny. O oficial passou anunciando, conclamando, proclamando. Querido, se você é um liderado, ouça o que o líder está dizendo. Eu não concordo, mas ouça. Ouça. Irmãos, nós temos que entender o que é visão e o que é missão. A missão Deus dá para um grupo, mas a visão não. A visão é para uma pessoa. Agora imagina, Deus chama Josué no canto e diz assim: Josué, vou te dar Jericó. Tem 3 milhões e pouco de pessoas lá. Aí Josué diz: gente, falei com Deus ali agora. Deus falou para mim, vai nos dar Jericó, aleluia. Todo mundo, pega a espada. Não, Deus falou que é diferente. Deus falou que é do jeito dele. Como que é o jeito dele? É um atrás do outro. Sem arma, põe a arma aí. Tá, mas não fala nada. Todo dia dá uma volta. No 7º dia dá 7 voltas. Foi isso que Deus falou com você? O difícil não é Deus falar com a gente convencer que Deus falou. Numa geração incrédula que vive só atrás de sinais, atrás de bênção. E Deus é maravilhoso, Deus pensa em tudo, porque Deus mandou um atrás do outro em silêncio. Porque Deus sabe que depois da 3ª volta, crente murmura. Irmão, pastor Paulo, depois do 3º dia, um crente já começa a olhar para o outro assim: ô João, ô Zé, você crê mesmo que vai cair essa porcaria aí? Eu não acredito que essa porcaria vai cair. E Deus é tão lindo que Ele mandou em silêncio e um atrás do outro. Porque Deus sabe que crente, quando não fala com a boca, fala com os olhos. Crente, quando está num culto que ele não está gostando, ele olha para o outro e fala assim: ó. Ele sinaliza com os olhos. E Deus botou um atrás do outro para ninguém ver o olho de ninguém. Em silêncio. Se você é um liderado, ouça o que o seu líder está dizendo. Mas eu não concordo. Então procure outro líder. Procure outro líder. E se você é um líder, encontre o direito de ser ouvido. Como? Conquistando o coração das pessoas que estão te ouvindo.
não o serviço delas, mas o coração delas. Entenda isso, querido. Como é que você quer que as pessoas ouçam você se você não recebe os ouvintes no seu coração? E se você tem que estar defendendo o que você está falando, é porque nem você acredita no que você está dizendo. O que os outros pensam de você não é da sua conta. Sabe quais são as duas palavras que eu mais ouço na vida? Pastor, me perdoa. E segundo, pastor, tamo junto. Não tente entender uma visão se você não foi chamado para carregá-la. Mas a igreja é o todo, é o fermento que leveda toda a massa. A igreja de Apocalipse, as 7 igrejas ainda têm problemas. Todas elas tinham problemas. Mas Deus ainda chamava, Jesus ainda chamava de a minha igreja, e ainda chamava o pastor de anjo da igreja. Não se meta aí. Esse negócio é linha direta, é banda larga, é Wi-Fi com Deus. Amém, querido? Descansa seu coração. Eu já sentei com pessoas assim na igreja. Disseram para mim, pastor, eu estou saindo. Por quê, irmão? Porque eu não concordo. Eu digo, mas eu também não concordo, irmão. Pastor, eu vou embora. Eu digo, leva eu junto. Leva eu também quero ir, irmão. Mas pastor, eu disse, não, me leva daqui, eu também não concordo. Tem um monte de coisa que acontece nessa igreja que eu não concordo também. Mas o senhor tem que ficar, o senhor é pastor presidente. É bonito, para mim eu tenho que ficar, eu não tenho opção. Você tem opção. Quer dizer, eu tenho que me submeter, você não. Pastor, eu disse, então em vez de sair, fica junto e me ajuda, caramba. Me ajuda a mudar isso. Seja a igreja que você quer ter. Seja você a igreja que você quer ter. Seja você a igreja que você quer ter. Seja você a igreja que você quer ter. Aleluia! Seja você a igreja. A cruz é o único lugar que ladrões e reis morrem do mesmo jeito, irmãos. A diferença é que ladrão vai para a cruz obrigado. Rei não, rei diz, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Eu estou no lugar aqui porque eu quero estar. Eu nasci para isso. Dói, mas é bom. Às vezes chega de segunda-feira, eu quero devolver a igreja. Pega que é tua, Senhor. Está chegando sábado, domingo, tem 3 cultos. Eu digo, Deus, devolve, deixa eu cuidar para o Senhor. Segunda, eu digo, pega de volta. Ficamos assim, ele fica com a igreja na semana e me passa no domingo, aleluia. Glória a Jesus. E quando ela começa a ter dívida, eu digo, Senhor, a tua obra. Quando começa a sobrar o recurso, eu digo, viu, Senhor, a obra que nós estamos fazendo para ti? Isso é igreja, Johnny. Aleluia. Eita, coisa boa ser crente, meu Deus. Se eu não fosse crente, eu queria ser um pastor. Alegra o teu coração, cristão. Deus é na tua vida. Aleluia. A igreja que nem a arca de Noé.
O cheiro aqui dentro pode não estar bom, mas lá fora está muito pior. Eita poder! Diga para o irmão, puta do seu lado, me perdoe, irmão. Eu vou melhorar para você. Eu vou melhorar para a gente ser uma igreja melhor. Fala para ele, eu vou melhorar. A gente vai ser uma igreja melhor. Aleluia. Aleluia. Primeiro, eles descansaram. Segundo, ouviram uma voz de comando. Terceiro, quando você vê a arca, sai da tua posição e vai atrás dela. Solta o seu gueto. Solta. Deus não fechou monopólio com nenhuma denominação, irmãos. Deus não fechou monopólio com nenhum pregador. Ninguém pode bater no peito e dizer: eu estou trazendo avivamento. Avivamento é um conjunto do corpo de Cristo, as juntas bem articuladas, trazendo crescimento para todo o corpo. Aleluia. Avivamento monopolizado não é avivamento, é animação denominacional. Amém? Nenhuma denominação pode bater no peito e dizer: nós somos a igreja mãe. Sabe quem é a igreja mãe? Foi apóstolos que morreram martirizados para que você tivesse com a Bíblia na mão aqui hoje. Aquela era a igreja mãe. A igreja que morreu em arenas, morreu na forca. Aquilo é mãe. Amém. Nós somos a igreja transitória, irmãos. Não começou em nós e não vai terminar em nós. Então passe o bastão bem arrumadinho para a próxima geração. Vamos deixar uma igreja saudável para os nossos filhos. Aleluia. Aleluia. Se você falar mal da igreja no almoço, no jantar, no café da tarde, teu filho cresce e desvia, depois não reclama porque ele saiu da igreja. Foi você que enxotou ele para fora. Bate palma. Siga a nuvem. A iniciativa, ela precisa de comprometimento para se tornar efetiva, querido. Iniciativa sem comprometimento, ela não é efetiva. Mexeu, para tudo, vai atrás. Amém. A nuvem passou, o Senhor disse, Josué pegou os comandantes, foram na frente e disseram: olha, quando vocês virem a arca passar, para tudo e vai atrás. Não tenha medo do novo. Não tenha medo de fazer uma coisa que você nunca fez. O caminho que você está indo, você nunca andou nele. Quando Saul foi ungir Davi, Samuel foi ungir Davi. Quando Samuel entrou na casa de Jessé para ungir Davi, ele viu o irmão mais velho chegar e disse: deve ser ele, é bonito, é alto, é que nem Saul. O novo que Deus está ungindo não tem nada a ver com o que já aconteceu. Não é parecido com o que você já viu. Se prepare. Não cabe na sua ótica. Irmãos, a vida não é teórica, ela é prática. Amém? Viu? Para tudo, vai atrás. Não são as decisões só que mudam a nossa vida, são as atitudes. Nós precisamos ter atitudes. Deus está mexendo, então vamos atrás. Vamos atrás. Eu estou vivendo um tempo de transição na minha vida, em tudo que eu estou fazendo. É tudo novo, está desgastante, porque a gente está pisando em lugares que a gente nunca pisou. Amém? Não, mas eu já decidiu, mas não pratica. Decidiu, mas não entra. Fica paralisado na teoria. Olha, quando você atravessou o Mar Vermelho, foi de qualquer jeito, segurando um filho no colo, o outro na canguta. Agora não, você vai atravessar o Jordão, e atravessar o Jordão é na ordem. Vamos fazer assim, quem toca trombeta vai na frente, profetas vão na frente, e depois o sacerdote faz 2 filas, e daí depois passa as pessoas, cada um pega uma pedra, os príncipes, faz um altar lá, tudo organizado.
Aleluia, porque o caminho que tu estás entrando, nunca passaste por ele. Não é do seu jeito, não é da sua configuração, não é na sua formatação. Amém? Atravessar o Jordão, aquele que desce, humilde e tal. Ser humilde não é acreditar que somos menos do que os outros. Ser humilde é saber que eu não sou mais do que ninguém. Eu vou ter que passar isso também. E mais uma coisa que Josué fez, que eu acho isso maravilhoso. Ele disse, vamos descansar. Depois vocês ouvem a voz de comando. Depois sigam a arca. Depois ele disse, mantenha uma distância dela. Fique 2.000 côvados, ou seja, 900 metros. Mantenha uma distância dela. Não chega e mete a mão nela como usar assim. Não vai chegando de qualquer jeito, porque é a obra de Deus, não. Irmão, a gente perdeu a noção das coisas sagradas. A gente perdeu a noção das coisas sagradas. Perdemos. Tem gente tocando na igreja, tocando no boteco, que é a minha profissão. Ganha para tocar no boteco e ganha para tocar na igreja. Irmão, bota a irmã Maria cantar no playback. Aqueles hinos de corinho de fogo, aqueles hinos da harpa, pega da harpa mesmo. Nós precisamos entender o que é coisas sagradas, irmãos. As coisas sagradas. Esse teclado aqui, ó, ele foi consagrado, foi separado para o Senhor. Amém? Essas mãos aqui, elas foram consagradas para o Senhor. Esse cara, ele foi consagrado para o Senhor. Ele foi ungido para o Senhor. Entendeu? Nós perdemos a noção das coisas santas, das coisas consagradas. Foi ungido, foi separado. Haja distância. Mantenha o equilíbrio. Isso fala de equilíbrio. Mantenha o equilíbrio. Tem coisas que nós vamos ter que... Parece uma heresia o que eu vou falar, mas não é. Tem coisas que nós vamos ter que reungir. Nós vamos ter que ungir de novo. Amém, irmãos? Nós precisamos entender o que nós estamos envolvidos. É santo. É consagrado. É consagrado a Deus. E eu não posso fazer só pensando em mim. Eu tenho que pensar no que eu estou fazendo. Para que o ministério cresça, eu preciso desse equilíbrio entre Marta e Maria, entre ser corporativo e ser contemplativo. Eu passo as manhãs da minha casa contemplando. Lá no Mevan a gente tem o hábito de manhã ficar chapando. De manhã tem dia que eu não tiro nem o pijama. A Iraci fica toda envergonhada, às vezes a gente recebe visita, amor, tu tá de pijama? Eu digo, mas os irmãos vão pensar que você dorme até meio-dia. Digo, e se eu dormir, o que é que tem? Ninguém paga minhas contas. Esse dia foi alguém na minha casa, eu estava dormindo mesmo, 10 e pouco da manhã, eu estava dormindo. Eu, pastor, dorme até essa hora. Ela disse, ele foi dormir às 5. Esse dia eu fui orar numa casa, pelo almoço, a pessoa disse, pastor, ora aí pelo almoço, o senhor ganha para isso. Eu disse, o senhor é infeliz, eu não ganho para isso não. Eu ganho para cuidar de cara ruim que nem você, para ver se converte. De manhã nós somos contemplativos, à tarde nós somos corporativos, lá no nosso ministério. De manhã a nossa ordem para os nossos pastores é, fique em casa, faz um bom café, põe a mesa, toma café da manhã com a esposa, fica ali conversando. Comer é uma arte, não é? A arte culinária, não é? Fica na mesa, nós ficamos ali conversando, aí se abre a Bíblia, o Samuel às vezes, quando ele chega do futebol, a gente fica abrindo a Bíblia, ele pergunta uma coisa, eu falo outra, aí se faz uma pergunta, eu falo, aí a gente briga, discute, e aí, de manhã eu estou ali, é o meu canto, é o meu lugar, estou contemplando,
À tarde, a gente almoça, quando eu estou em casa, tomo um banho e vou para o escritório da igreja. Ver o que nós temos que fazer, quanto nós temos que investir lá não sei aonde, quem está chegando de viagem, quem está saindo, se tem algum irmão que nasceu, se tem algum irmão que morreu. É isso, essa é a nossa vida. Essa arca está passando, irmão. Mantenha o equilíbrio. Não sai metendo a mão nela, não. Mantenha a distância para ver onde é que ela está te levando. Amém? Às vezes você está tão grudado, aí fica ali só está ali. Eu tinha um povo lá na igreja que ficava ali, não, pastor, a gente foi chamado só para ficar aqui adorando. Eu disse, vocês vão ficar zen carro, zen casa, zen esposa, zen nada. Porque o nosso trabalho também é fazer. Nós somos chamados para fazer. Eu vou lá afiar minhas espadas na presença de Deus, depois eu vou para a rua fazer o que o Senhor me chamou para fazer, porque a fé sem obras, ela é morta. Amém? Eu estou ali dizendo, Deus me dá, e quando Deus dá, eu tenho que gastar em algum lugar, eu tenho que gastar com alguém. Amém, irmãos? Isso é igreja, isso é corpo de Cristo. Hoje eu estou bem pastorzão, você está vendo? Né? É influência, será? Você está me contaminando, diabo. Eu queria estar aqui dando paulada e quebrando tudo. Eu estou ficando muito pastor. E para terminar, Josué falou isso. Eles ficaram acampados, ouve a voz de comando, segue a arca, mantém o equilíbrio entre ser corporativo e ser contemplativo. Amém? Por falar em ser contemplativo, quando Jesus disse para Maria, ele disse o quê? Maria escolheu a melhor parte, mas ele não disse que Marta estava errada. Ele disse, Maria escolheu a melhor parte nesse momento. Ele disse, Marta, nesse momento agora, Marta, não é hora de cozinhar, é hora de ficar aqui. Depois eles foram comer. Quando Paulo disse aos coríntios que não era bom casar, que era para ficar assim sem casar, Paulo não estava pregando contra o casamento. Paulo estava dizendo que naqueles dias Coríntios estava vivendo uma dificuldade, e num tempo de guerra era melhor não casar, porque o casado ficava em casa 1 ano para desfrutar da esposa. Então Paulo está dizendo que esse não é o melhor momento para casar, porque existe um momento para todas as coisas, amém? Existe um tempo determinado para todas as coisas. E para terminar, irmãos, Paulo fala, ou melhor, Josué fala, no capítulo 3, versículo 5, ele diz, santificai-vos hoje. Em algumas traduções ele não diz nem hoje, ele diz santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificais. Irmão, milagre é o que acontece hoje, maravilha é o que Ele fará amanhã. Todo dia você contempla milagres na sua vida. Contempla ou não contempla? Milagres só depende dele. Maravilhas depende de você e dele. Deus nunca vai fazer nada extraordinário na nossa vida sem consagração. Peraí, o senhor está dizendo que consagração compra Deus? Não. Consagração não compra Deus, mas determina o quanto eu estou rendido a Ele. Determina o quanto Deus pode contar com a minha rendição a Ele. Santidade, consagração não é para comprar o favor de Deus, mas é para dizer para Deus, Deus, eu estou rendido a você. Eu estou rendido. O propósito da consagração é liberar o sobrenatural. Tem coisas que se você não se preparar agora, quando vier, passa e você não percebe. Porque você não está perceptível para as coisas sobrenaturais. Nós estamos com a mente tão distraída no natural, que quando as coisas sobrenaturais acontecem, a gente não é perceptível a elas. Quer saber de uma coisa? Deus vai fazer amanhã você se consagrando hoje ou não. Ele vai fazer de qualquer jeito. O problema é que se você não se separa hoje, você não desfruta disso amanhã. Você vai ver outros desfrutarem e você não, porque você não se preparou para aquele momento. Então a consagração hoje, irmãos, a terra já é minha, eu já estou vendo, a arca está passando, eu vou atrás dela, está tudo organizado.
Mas eu vou pegar, eu vou me consagrar, porque eu já estou vendo, é meu. Eu não vou me consagrar para receber algo de Deus, eu vou me consagrar para pegar o que Deus falou que me daria. Eu vou me consagrar para quando aquilo vir para minha mão, para quando eu precisar ter o dinheiro que Deus falou que eu teria, ter a fama que Deus falou que eu teria, ter a glória que Deus falou que eu teria, eu não vou me perder, porque a minha carne está morta. E se a carne estiver morta, a Bíblia diz que o espírito está sempre pronto, mas a carne é que é fraca. Amém? Ninguém cai no espírito, que sempre caia na carne. Então quando eu oro, jejuo, me consagro, é para romper a limitação, não de Deus. Deus vai fazer de qualquer jeito, eu me preparando ou não. O problema é que se eu não estou pronto para aquilo, eu vou só ver as pessoas receberem, mas eu não. Lembra em 2 Reis capítulo 3, quando havia 3 reis, o rei Jorão, Josafá e o rei de Edom. É isso, né? O rei Jorão, Josafá e o rei de Edom. Eles ficaram no deserto por 7 dias e acabou a água, acabou a comida, e a Bíblia diz que eles foram procurar Eliseu. Quando o rei Jorão foi chegando, Eliseu olhou para ele, filho de Acabe, e disse: o que tu fazes aqui? Vai procurar os deuses da tua mãe? E ele diz assim: se não fosse por Josafá, eu não te ouviria. É bom sempre andar com crente, viu? Gente crente. E aí Eliseu disse: me traz um arpista. E quando trouxeram um arpista, que ele começou a solar, Eliseu diz: assim diz o Senhor, vão para o deserto, cavem no deserto, cavem no deserto, porque amanhã, sempre amanhã, tem que fazer hoje para amanhã acontecer. Cavem no deserto, porque amanhã não vai ter trovão, não vai ter relâmpago, não vai ter chuva, mas todo o vale se encherá de água. Sabe o que Eliseu está dizendo? Não vai ter nenhuma evidência visual, natural, não vai ser da mesma forma que sempre acontece. Não vai ter relâmpago, nem chuva, nem trovão, não vai ter nada, mas o vale vai se encher de água. Mas a ideia era, qual era a ordem? Cavem neste vale. Aí quem tinha muita fé mandou chamar uma rede escavadeira e disse: cava um poço aqui porque vai chover, vai vir água. Melhor, não vai chover, mas vai vir água. Quem tinha uma fé mais ou menos pegou uma pá. Quem tinha uma fé meia boca pegou uma colher. Quem disse: eu não vou fazer coisa nenhuma, não vai nem chover, não vai ter relâmpago, não, fez só com o dedo assim. No outro dia, o vale se encheu de água. Quem tinha muita fé sentou na beirada do poço com um copo na mão e serviu toda a sua casa. Quem não fez nada ficou chupando o dedo, vendo os outros receberem. Sabe por que eu estou aqui, irmão, pregando para você? Porque eu acredito nisso que eu estou dizendo. Faz 21 anos que eu acredito numa palavra, e eu não preciso de outra. Eu não preciso que Deus fale comigo toda semana. Eu não preciso que Ele me dê mais uma palavra, que Ele confirme, que Ele mande alguém lá em casa profetizar. Eu não preciso toda semana, todo dia abrir a caixinha da promessa e pegar um versículo para Deus falar comigo. Aquela palavra do dia 1º de dezembro de 1995, 1h15 da tarde, aquela palavra que diz: filho, eu vou te levantar, eu vou te usar, eu vou te humilhar. Como diz Deuteronômio capítulo 8, eu vou te levar para o deserto, vou te humilhar, vou te deixar ter fome, para depois te dar um maná que tu ainda não conhece, nem teus pais conheceram, para que tu saibas que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que eu vim aqui fazer nessa noite? Eu vim dizer para você: amanhã Deus fará maravilhas no vosso meio, São Paulo.
Acredite no que o Senhor está determinando aqui hoje. Acredite no que o Senhor está dizendo aqui hoje para você. Olha, e quem me conhece sabe que eu não sou um pregador motivacional. Eu sou um pregador de confronto. Mas hoje eu vim com um encargo no meu espírito dizer para você: amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no vosso meio, no meio dos seus filhos, no meio dos seus netos. O Senhor vai abrir portas, e onde não tiver portas, Ele vai construir uma. O Senhor vai derrubar aguilhões. O Senhor vai quebrar correntes. Olha que eu nem sou um pregador motivacional, mas hoje eu vim com o meu coração motivado para dizer para você: olha, tem uma coisa nova acontecendo. Um maná que tu ainda não conheces, que nem teus pais conheceram, Deus vai te dar. Tem um lugar que tu ainda não entraste. Tem uma revelação que tu ainda não conheces. Assim diz o Senhor: o caminho a qual tu estás por passar, tu nunca passaste antes, Davi. Tu nunca passaste antes nesse caminho. O caminho que Deus está te pegando pela mão e te levando, você nunca passou antes nesse caminho. Nunca. Então não é nada parecido com o que Deus já fez. Nada parecido com o que você já experimentou. Não tem nada igual ao que você já viu. Djalma, nós somos crentes de muitos anos. Você já deve ter visto muita coisa na Adonep, muitas coisas nas conferências, mas não tem nada comparado com aquilo que Deus vai fazer no seu ministério apostólico, no Brasil e nas nações. Não tem nada comparado. Deus vai te colocar numa casa nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil. Deus vai te dar lugares que você jamais imaginou que poderia ter ido. Você, seus filhos naturais, seus filhos biológicos, seus filhos espirituais vão pisar em lugares. O que Deus está fazendo com sua filha na América é preparando ela para as nações, preparando a sua casa para as nações. É uma semente para as nações. Se prepare nos próximos dias. Que amantorou. Pastor Paulo, os seus melhores dias ainda estão por vir no ministério. O Senhor já rodou o mundo, tem muita experiência para contar. Mas assim diz o Senhor: daqui por diante, você não vai só contar o que você viveu, você vai contar o que está por viver, os seus filhos e seus netos. Amém? Porque Deus agora vai começar a te prosperar e te enriquecer, para você deixar herança para os seus filhos e para os seus netos. Assim diz o Senhor. Embora você nunca buscou isso, mas assim diz o Senhor: recebe, porque os próximos anos, os melhores anos da sua vida estão por vir no ministério. Ei! O Brasil não precisa de historiadores. O Brasil precisa de homens de visão, que estão vendo o que vai acontecer, não o que já se passou. Receba a glória de Deus na sua vida. Receba no seu ministério. Aleluia. Aleluia. Receba. 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 Eu me rendo. Vem, Johnny, vem. Receba. Aleluia.
Brasil não precisa de historiadores no púlpito agora. Sabe o que o Brasil precisa? É de homens de visão que estão vendo o que Deus está por fazer. Não é só o que Deus fez, mas o que Ele está por fazer. Profetas que vão determinar, vão ditar. Profetas que vão ditar a tendência desses dias. Não vão dar ideias para Deus, mas vão estar debaixo de uma palavra de Deus para isso. Alguns anos atrás Deus falou para mim: Luiz, eu vou te dar uma casa no Brasil, uma casa na Europa e uma casa nos Estados Unidos. Eu estava aqui agora, Djalma, e Deus falou isso para mim, para dizer isso para você. Eu disse: para que, Deus, 3 casas? Ele disse: porque você vai andar nesse triângulo. A do Brasil eu já ganhei. A minha filha já está na Europa, com o marido dela pastoreando lá, pastoreando pessoas, não cuidando de coisas. Deus não brinca, irmão. Por favor, Deus não brinca. Comece a contemplar o que Deus está por fazer. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, sabe o que? Que eu possa estar na sua casa todos os dias. Para quê? Para contemplar a sua formosura. Para que mais? Para aprender no seu templo. Santifica hoje, que amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no vosso meio. Se separa hoje. Hoje é o dia das decisões. O caminho que eu estou para te levar, você nunca andou nele. Nunca andou nele. O maná que eu vou colocar na sua boca, você nunca comeu. Eu te deixei ter fome para te dar um maná que tu não conheces. Uma revelação que ninguém nunca falou dela. O mistério que estava oculto, que nem a anjos foi revelado, está sendo revelado agora à sua igreja. Esses dias você vai ver coisas que você nunca viu na Bíblia. Por quê? Porque são para esses dias. E quando chega os dias da revelação, a revelação se desenvolve. Olha aqui, tem um ditado aí no mundo que diz, olha aqui para mim. Tem um ditado aí no mundo que diz que o homem, se ele não conseguiu nada até os 40, 45 anos, a probabilidade dele não conseguir mais nada na sua vida é muito grande. Porque o mercado de trabalho não favorece quem tem mais de 45 anos. Pois eu te digo que na minha Bíblia está escrito que salvo Jesus e José que começaram o ministério com 30, mas a maioria dos homens que Deus levantou em maturidade, foi depois dos 40, depois dos 50. Então, se Deus pode usar alguém na sua Bíblia, se um homem pode ter um filho com 100 anos, se um velho gagá pode fazer um navio para Deus, o que é que você está esperando? O que é que você está esperando? Seus melhores dias estão por vir. Seus melhores dias estão por vir. Eu vou falar de novo. Seus melhores dias estão por vir. Levante a sua mão e solta o leão que está aí dentro. Solta, solta, solta. Aleluia. Seus melhores dias estão por vir, pastor. Misael, seus melhores dias estão por vir. Júnior, seus melhores dias. Seus melhores dias. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo.
Seus melhores dias estão por vir. Sabe por quê? Sabe por quê que seus melhores dias estão por vir, ancião? Porque os anciões, quando estão na presença de Deus, eles não querem mais coroas, eles tiram as coroas da cabeça. Tudo que eles querem é estar na presença. Nenhum título vale mais a pena, nenhum bem vale mais a pena, nada mais vale a pena quando você é um ancião entendido. Por isso que a Bíblia diz: está alguém doente, chame o presbítero, chame o ancião, porque o ancião não vai curar o doente e não vai roubar a glória de Deus. O ancião não vai roubar a glória para ele, porque o ancião é um homem maduro, ele não quer mais nada, ele só quer Deus. Ele não está tentando ter um grande ministério, ele não está tentando ser a maior igreja da cidade, ele só quer ficar ali jogado no chão na presença de Deus. Aleluia, amém. Tem gente que diz: mas Moisés não entrou na terra prometida. Sabe o que Deus falou para Moisés? Está escrito lá em Luiz Hermínio, capítulo 1. Deus falou: Moisés, vem comigo, deixa sair para os guri, vem para a eternidade comigo. Deixa sair para os meninos, deixa os meninos. Vem Moisés, você já trabalhou demais, vem comigo. Mas eu queria, Senhor, eu queria ver a glória. Um dia eu vou te mostrar a glória. Lá no Monte da Transfiguração, Moisés, Elias e Jesus, no maior bate-papo. Aleluia. A lei, os profetas e a graça se reunindo e discutindo o futuro do mundo. Oh meu Deus, será que você não entende isso, cara? Seja contemplativo, esteja pronto a largar qualquer coisa para continuar contemplando a sua glória. Levante a mão e aplaude o Senhor bem forte. Poder só pro teu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu daqui a 3 meses faço 50 anos. Eu nunca tive tão apaixonado como eu estou por Jesus. Eu estou apaixonado pela minha casa, pela minha esposa, pela minha família, pelos meus filhos, por tudo que me rodeia. Eu estou apaixonado por vocês e eu amo vocês. Meu Deus do céu. Aleluia. Quem falou que Deus é velho e Jesus é novo? De onde é que a gente tirou isso? Que Deus é um velho numa cadeira de balanço e Jesus é um menino de 33 anos. Na nossa mente natural e carnal. Deus é novo, por isso que Ele se renova a cada manhã. Ele é eterno, Ele vive no estado do ser. E quando eu aceito Jesus, eu entro nele e Ele entra em mim. E a natureza eterna dele passa a viver em mim. Ainda que meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova a cada dia. Ainda que aqui cria barriga, pé de galinha, cai o cabelo, aleluia. O meu homem exterior se desgasta, mas o homem interior se renova a cada dia. Por isso nós não atentamos para as coisas que se veem, diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Nós não atentamos para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras. Mas nós atentamos para as coisas que não se veem, porque as que não se veem são eternas. Agora, como se vê o que não se vê? Entrando naquilo que é eterno, vendo elas através de Deus, com os olhos de Deus, não com os seus olhos naturais. Foi um prazer servi-los na mesa do Senhor. Levante sua mão. Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais, abre os olhos do nosso coração para que a gente veja a Tua glória, veja o Teu poder. E pare de reclamar, Senhor, das coisas que não aconteceram. Senhor, dá um entendimento para nós, Senhor. Nos torna uma fé inabalável. Nos dê uma fé inabalável nesses dias. Sustenta-nos com o espírito voluntário. Cria em nós o Teu coração, o coração puro. Renova a nossa mente carnal.
Traz a mente de Cristo a nós, Senhor. Como igreja, nós queremos uma mente sadia. E que teu nome seja glorificado em nossas ações, Pai. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia.